Para a nossa prosperidade, como que os nossos relacionamentos, as nossas finanças, a nossa saúde pode melhorar quando a gente olha para algumas questões da nossa vida e isso pode refletir nessas áreas da nossa vida. Hoje nós vamos falar sobre a questão da energia, do sentimento que a gente tem em relação aos nossos pais com um olhar sistêmico. E eu convido você para participar deste momento que vai ser com a terapeuta Cris Maria Cristina, né? Que daqui a pouquinho ela vai entrar para a gente conversar sobre esse assunto. Bom, o que seria a prosperidade? É a gente ter o equilíbrio de todas as áreas da nossa vida, seja nos relacionamentos, seja nas finanças, seja na nossa saúde. Não quer dizer que tudo vai estar perfeitinho, porque como estamos na condição de humanos, nós temos desafios, né? Mas a gente pode sim equilibrar isso, que os desafios não sejam barreiras para que nós continuemos a crescer, a evoluir, né? Então é bem importante a gente estar fortalecido para que quando os momentos desafiadores chegarem, a gente estar preparado para a gente agir, fazer da melhor forma possível na condição que a gente tem. Quero já agradecer as pessoas que estão chegando aqui para nossa live. Daqui a pouco a Maria Cristina vai entrar para a gente dar continuidade a esse assunto maravilhoso, que eu sou fã, né, da constelação, já participei de grupos, já fiz também, já constelei, e sempre indico aos meus consultantes quando eu percebo que, de repente, para a pessoa, aquele momento, a constelação seria útil para ela. Né? Porque eu penso que todas as terapias, elas vieram para agregar, para ajudar, para somar. Então, é importante a gente ter essa clareza também, né? Ela já entrou aqui, daqui a pouquinho ela já vai. Vamos ver se ela. Vamos fazer o pedido aqui. Então a gente hoje vai conversar sobre esse assunto, né? Eu quero pedir para vocês compartilharem com outras pessoas, para que a gente possa levar esse assunto para mais pessoas e ajudar mais e mais ainda, porque às vezes como é que eu vou dizer assim, a questão de não estar bem resolvido o sentimento em relação aos pais, mesmo os que já faleceram, isso pode estar atrapalhando a nossa prosperidade. Então é importante a gente entender algumas coisas para que a gente possa evoluir nessa questão e assim ter muito mais prosperidade na nossa vida. Vamos ver aqui, acho que ela já solicitou aqui, ela já vai entrar. Olha. Tá, vamos lá. E ela entra. Aceitei ela. Vamos ver. Acho que às vezes o Instagram demora um pouquinho, mas daqui a pouquinho ela já consegue entrar. Aqui ela pediu de novo, fez o pedido. Né? O vivo é assim, né? Às vezes acontecem os imprevistos, mas dá tudo certo no final, né? Isso que importa. Vamos ver aqui. Agora Ah, sim. já foi. Olá! Tudo bem? Oi, tudo certo? Seja bem-vinda. Gratidão pelo convite. Fiquei muito feliz com esse convite. Eu também fiquei feliz quando tu aceitou. Cris, eu já comecei falando aqui pro pessoal, já pedi para eles compartilharem também, para que mais pessoas possam usufruir desse momento que a gente aqui está fazendo, né? Esse movimento aí para ajudar as pessoas, trazer, compartilhar o nosso conhecimento e também trocar com quem aqui estiver, né? Quiser fazer alguma pergunta, né? Para interagir com a gente vai gostar muito. Então, eu vou te pedir para te apresentar para nós aqui, para a gente conhecer um pouquinho mais, né? Claro, vamos lá então. Então, eu sou a Maria Cristina Seidel, terapeuta sistêmica, facilito cursos de constelação familiar, também sou mestre em Reiki, facilito o sistema Usui de Reiki, terapeuta floral, terapeuta de barras de axis, aí uma série de ferramentas, né, para trabalhar com as pessoas. E estou muito feliz de estar aqui hoje,
a convite da Ana, recebendo vocês, para a gente estar conversando um pouquinho a respeito de prosperidade na visão sistêmica, né? Isso aí. E com essa energia aí que a gente vai movimentar, né? Que a gente vai falar, a gente vai começar falando, então, sobre a relação da prosperidade com a energia, ou seja, o sentimento que a gente tem em relação aos nossos pais. Se esse sentimento ele é um sentimento negativo, por exemplo. Por que que eu pedi, por que que eu sugeri esse assunto contigo, né, Cris? Até para o pessoal que está chegando entender um pouco mais. Porque a gente percebe nos atendimentos, eu creio que tu também deve perceber isso, que muitas pessoas têm conflitos com seus pais, seja os pais que estão vivos, seja os pais que partiram. E a gente percebe que algumas dinâmicas na sua vida acabam sendo, vamos dizer, prejudicadas por esse sentimento não mal resolvido, vamos dizer assim. Então, por isso que eu pedi para trazer esse assunto, né, para a gente unir a prosperidade junto com a questão dos pais. Então, a pergunta inicial para te começar a compartilhar com a gente é qual a relação da prosperidade com essa questão dos nossos pais. Isso pode estar influenciando a nossa prosperidade, caso esse sentimento não seja negativo, vamos dizer assim? Com certeza, é o ponto de início onde realmente tudo começa, né? Por aí, não tem como a gente não associar. Então, assim, eu vou falar um pouquinho sobre a questão da visão sistêmica, que é importante para quem está acompanhando a primeira vez o assunto da constelação, né? Entender um pouquinho como que a gente olha a partir da visão sistêmica. A visão sistêmica, ela nos faz sair do olhar do eu, né? Aquele olhar para a minha vida, para dentro das minhas questões, e ela faz com que a gente amplie esse olhar para o contexto no qual a gente está inserido. Porque existe uma conexão desse eu interno com o externo, com toda a história, com todos os destinos, com tudo aquilo que faz parte do sistema ao qual eu me conecto. Então, assim como existe lá um sistema digestório, por exemplo, onde a gente tem o estômago, a vesícula, o pâncreas, o fígado, e tudo está conectado, e um não funciona sem o outro, exatamente assim é o nosso funcionamento dentro do nosso sistema familiar, ou de todos os sistemas aos quais nós estamos vinculados. Muitas vezes a gente pensa assim, eu faço as minhas escolhas. E muitas vezes a gente se engana aí, porque em diversas situações a gente está fazendo as escolhas de acordo com aquilo que está no nosso sistema familiar, sem que a gente se dê por conta, porque muitas dessas dinâmicas elas são ocultas e elas são inconscientes. Então, muitas vezes, trazendo para o campo da prosperidade, as pessoas têm uma tendência de viver na escassez, por exemplo, e são muito trabalhadoras, são dedicadas, estudaram muito sobre aquela área na qual atuam profissionalmente e não conseguem sair dessa escassez. A gente precisa olhar a nível sistêmico quais são as implicações, os emaranhamentos que existem com base nisso. Então, a visão sistêmica, ela amplia para uma rede muito maior do que o eu, o nosso olhar, e ela obedece a 3 leis que se chamam as ordens do amor, que são leis sistêmicas e que regem e que movimentam todos os aspectos da nossa vida. Essas 3 leis falam de necessidade do pertencimento, de respeito à hierarquia e da ordem do equilíbrio do dar e do tomar. Quando uma dessas leis está em desordem, os campos, os aspectos da vida, eles tendem a ter muitos ruídos, muitas turbulências, muitas dificuldades e conflitos. Mas muitas vezes são as 3 leis que estão em desordem. E isso a gente só consegue ver através do olhar da constelação familiar, né? Sim. Então, só para entender um pouquinho o que é a constelação, o que é essa visão sistêmica. Uhum. E o que tu tá falando faz muito sentido, né, Cris? Porque e tem a questão também que eu vejo, assim, que eu percebi, que eu senti também quando eu tive essa experiência com a constelação,
é que aparece às vezes no campo, tu falou ali coisas que a gente nem se dá conta, que a gente está reproduzindo inconscientemente e a gente não percebe isso, né? E aí, ali no momento que a gente está fazendo esse olhar, né? Olhando para nossa vida, através ali daquelas pessoas que estão auxiliando ali naquela dinâmica, ou até mesmo com bonequinhos, que também tem essa opção, né, de fazer individual, né? A gente consegue ver de fora o que está acontecendo dentro do nosso campo, e isso é maravilhoso, porque a gente começa a ter insights quando a gente está olhando aquilo ali e começa a associar. Por isso que está acontecendo isso na minha vida, porque eu estou, daqui a pouco, tendo uma crença em relação àquela situação, ou não estou me sentindo merecedora de certas coisas que estão acontecendo na minha vida, ou eu estou renegando, ou estou culpando, julgando os meus pais e, consequentemente, eu estou me julgando também, né? Então é muito assim, é maravilhoso assim ter essa oportunidade de ver com esse olhar assim. É como se tivesse tirado uma venda dos nossos olhos, né? E a gente consegue ver com clareza o que está acontecendo. E aos poucos isso a gente vai processando dentro do nosso campo e dentro da nossa própria vida, né? Dentro da gente mesmo, né? É bem E como interessante. tu falou, essa questão de muitas vezes a gente realmente não se dá por conta, porque a gente não consegue sair do lugar, né? E a gente sabe que mais de 90% das dinâmicas da nossa vida, elas vêm a nível do nosso inconsciente. E esse inconsciente, ele está conectado com um campo coletivo, com histórias, com destinos, muito além de nós, da nossa geração, vem dos nossos pais, dos nossos avós, bisavós e de todos aqueles que vieram ainda antes deles. Então, não tem como a gente não olhar para isso quando sente que tem um bloqueio, que tem uma limitação, que tem algo que não está fluindo. E os pais é o primeiro campo para o qual a gente olha. E quando a gente Hum, fala de prosperidade, sim, a gente precisa olhar para esse campo dos nossos pais, como nós estamos em relação a eles, como eles estão em relação a nós, porque conforme o Bert Hellinger, que foi a pessoa criadora da constelação sistêmica familiar, ele sempre afirmava que a vida vai nos tratar como nós tratamos a nossa mãe, né? O nosso pai, e o nosso sucesso depende dessa relação com eles. Então, não tem como a gente dizer que a prosperidade não está associada a essa relação entre pais e filhos. é bem verdade isso. Eu estudo muito sobre prosperidade, eu gosto desse assunto. Eu creio que tudo na nossa vida envolve prosperidade, porque é o equilíbrio de todas as áreas, né? E assim, Cris, o que a gente percebe nessas leituras, que todos eles são taxativos na questão de honrar os pais. Mesmo não falando no olhar sistêmico, se tem essa ideia, essa dinâmica, essa colocação nas leituras, nesses ensinamentos. Porque não tem como a gente renegar o nosso passado, não tem como a gente excluir essas pessoas da nossa vida. Não quer dizer que a gente tem que conviver com elas, porque há casos que são complicados de se conviver, mas a gente tem que honrar essas pessoas, as que já se foram também. Então, para que a gente tenha harmonia e equilíbrio, é importante a gente ter essa consciência. E para algumas pessoas isso é muito desafiador, porque às vezes elas passaram por situações com essas pessoas que são seus pais, às vezes situações muito, muito desafiadoras. E aí conseguir entender que é muito além disso do que elas fizeram, né? Então, para ter essa consciência, é necessário um trabalho terapêutico, né, Cris? Eu vejo também que, além da constelação, um pós-atendimento terapêutico, né? Que eu também gosto muito de enfatizar, que a gente também pode fazer outras práticas terapêuticas para ir ajudando a pessoa a processar essa questão que talvez não esteja muito clara ou não esteja bem resolvida dentro dela, e aí com o tempo ela vai conseguindo entender melhor, né, com a nossa ajuda. Eu quero te fazer outra pergunta. A questão da mãe, a gente tem a mãe e o pai, certo? Qual é a influência da nossa mãe em relação à nossa prosperidade? Qual parte da prosperidade que ela está influenciando para a gente, assim? Só para a gente entender um pouquinho mais. A mãe, ela é o princípio da vida, né? Através dela que nós chegamos à vida.
Então, ela é a nossa primeira conexão com a sustentação e com a nutrição, porque nós fomos nutridos por essa mulher que é a nossa mãe. Se não temos um vínculo saudável com a mãe, de que forma que nós vamos manter a nossa sustentação na vida quando nos tornarmos adultos, né? Então, assim, a mãe é aquela que nos ensinou a nós cuidarmos de nós mesmos, a nós sermos nutridos, a nós desenvolvermos a nossa autoestima. Isso tudo vem da função da mãe, porque a função da mãe é uma função diferente da função do pai. São funções bem distintas. E aí, como que a gente vai ter essa autonomia para se autossustentar, para se nutrir, para se amar, para ser próspero, para ser bem-sucedido, se nós temos lá alguns emaranhamentos com a mãe? Não aceitamos, julgamos, negamos, rejeitamos algo nessa mãe. Naturalmente, uma das leis, né, das ordens do amor fala sobre o respeito à hierarquia, e como tu mesma falou, né, Ana, muitas vezes são situações difíceis, né, destinos de muita dor, que a gente precisa superar esse limite para integrar no nosso coração um lugar para essa mãe do jeito que ela é. A gente, como menor, como filhos, a gente não tem como querer fazer melhor que a nossa mãe. Isso é, muitas vezes, a gente até pode expressar isso, eu nunca vou fazer como a minha mãe fez, eu vou fazer diferente da minha mãe. O que eu estou fazendo aí? Eu estou julgando a minha mãe. E quando eu começo a julgar e dizer que eu vou fazer melhor, eu me coloco como superior. E aí o que acontece? Desorganiza todo esse campo do respeito à hierarquia. Mas a minha mãe, ela até pode ser uma pessoa difícil, ela tem uma personalidade muito rígida, eu não concordo em algumas coisas. Ok, mas eu preciso trabalhar em mim, aí entra a questão da terapia, como tu falou, né? Ferramentas que vão auxiliar a gente conseguir trazer no nosso coração um lugarzinho para essa mãe do jeito que ela é, aceitando que aquilo que ela nos deu era exatamente o que a gente precisava e que foi o suficiente. Ela nos deu o bem mais precioso, a mãe, o pai, né, nos deram o bem mais precioso que nós poderíamos ter, que é a vida. Não existe algo que tenha um valor maior do que a vida. E isso a gente recebeu. E quem somos nós que recebemos a vida dessa mãe e desse pai, olhar para esses pais com superioridade e julgá-los ou não aceitando, ou achando que aquilo que eles nos deram foi pouco, né? Porque muitas vezes a gente acha assim, eu acho que os meus pais deveriam ter me dado muito mais do que eles me deram. Mas o que eles deram foi o necessário, foi exatamente o que a gente precisava. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa trabalhar quando o assunto é prosperidade, porque senão a gente fica correndo em círculos, e não consegue acessar essa fluidez. E outra coisa, né, Ana Paula, eu acho importante a gente trazer aqui, que quando a gente fala em prosperidade, a gente não está falando apenas do aspecto financeiro, porque grande parte das pessoas associa a prosperidade, a primeira palavra que vem na cabeça é o campo financeiro. Mas a prosperidade é a gente ter a sabedoria de lidar com as dificuldades, é a gente ter bons relacionamentos, tanto na família de origem, quanto na nossa família atual, que a gente chama dentro da visão sistêmica, com os nossos filhos, com o nosso companheiro. Ter um bom companheiro, uma boa companheira, sentir gratidão por tudo que a gente recebeu, por tudo que foi do jeito que foi. Isso faz a gente entrar num fluxo de prosperidade e a gente conseguir acessar tudo aquilo que é importante para o nosso bem-estar. Com certeza. E tu falou essa da questão da mãe, né? A mãe, ela tem um papel muito importante, como tu já falou, né? Mas a questão do servir, né? Ela nos serviu. Ela foi a pessoa que acolheu ela dentro dela, independente do que ela seja, não importa o passado dela, porque a gente sabe que cada pessoa tem uma situação particular, mas ela nos acolheu dentro do seu útero, né? A gente ficou ali sendo fabricado, vamos dizer assim, né? Sendo construído. Então, essa energia também do servir,
Daqui a pouco, se a gente não aceita, não é que não aceita, mas não reconhece essa vida que ela nos deu, ela e o pai, a gente vai estar não também entendendo a questão do servir, porque nós viemos para o mundo para nos melhorarmos e também para servir as outras pessoas. E eu creio que isso fica um desequilíbrio quando a gente não entende esse processo, né? Porque daí a gente não reconhece que ela nos serviu por um período, né? 9 meses, 7 meses, depende de quanto tempo que a pessoa ficou ali, mas ela nos serviu com amor, mesmo que ela tenha N situações ou que ela mesma tenha algumas questões emocionais não bem resolvidas, mas foi a pessoa que aceitou inconscientemente, às vezes, a gerar nós, mesmo aquelas que não planejaram a gravidez, mas inconsciente ela aceitou essa gravidez, né, a Cris? Exato. Ela teve o direito a fazer essa escolha, né? A nossa mãe, ela teve o direito de fazer a escolha de nos trazer a vida ou não. Esse era um direito que ela tinha, e ela, se estamos aqui, ela, porque ela escolheu que a gente merecia essa oportunidade, ela tinha esse desejo de ser mãe. Só que o que acontece muitas vezes, a gente, quando filhos, a gente olha para nossa mãe e esquece que antes de nós nascermos, ela teve uma história na vida dela. Ela também foi criança, ela também foi filha, ela também foi neta, e a gente tem uma tendência de olhar para nossa mãe e para o nosso pai a partir do momento que nós nascemos. E antes, como foi a vida deles? Às vezes a gente conversa isso com as pessoas e se sabe muito pouco, né? Tão pouco eu sei sobre como foi a infância da minha mãe e do meu pai, da onde eles vieram, quais foram as dificuldades que eles viveram quando crianças, como foi o parto da minha avó quando a minha mãe nasceu. A grande maioria não acessa essas informações que são riquíssimas e que tem tudo a ver com prosperidade. Então, para quem está nos assistindo, né, e ainda tem seus pais ao lado, aproveitem essa oportunidade, conversem, perguntem, colham informações que, às vezes, no trabalho da constelação ou numa outra prática terapêutica, isso é riquíssimo e isso pode ser um diferencial, um divisor de águas, em conseguir virar chaves importantes para o crescimento de cada um, né? E honrar os pais, né, Cris? Não quer dizer que tu vai concordar com tudo que eles fizeram, que às vezes tem coisas que realmente, como a gente falou, é desafiadora de entender, mas é honrar a oportunidade que eles nos deram de dar vida, né? Que é o principal. Uma vez eu vi uma palestra que a palestrante falou assim: a partir do momento que teu pai e tua mãe te deu a vida, eles não te devem mais nada. Eles te deram o principal, o resto é contigo. Ah, mas eu fui criança, aconteceu isso. Ok, eles fizeram aquilo que eles sabiam fazer. Talvez eles não tinham conhecimento para entender que aquele tipo de atitude não era mais adequada, ou eles tinham algum distúrbio, ou tinha alguma questão ali envolvida que eles não davam conta daquilo. Uma criança. A gente entende isso, a gente não precisa concordar com isso, mas agradecer a vida. Como tu falou, né? Trabalhar essa questão da gratidão. É, Pensar assim, o que me faltou, eu vou buscar, eu vou pegar dos meus pais somente aquilo que é bom para mim, aquilo que me serve, aquilo que não me serve, eles que resolvam, né? e essa questão do aceitar, né? Aceitar tudo que foi, do jeito que foi, conseguir dizer para os nossos pais que eles são os pais certos para nós, que o que eles nos deram foi o suficiente, que era exatamente o que nós precisávamos. Quando a gente começa a expressar isso, vai trazendo uma sensação de muita paz no nosso coração. Por quê? Porque a gente vai dando um lugar no nosso coração para esse pai e para essa mãe, e aceitando eles exatamente como eles são. E aí a gente sai do julgamento e entra no lugar de compreensão. Por quê? Porque isso faz toda a diferença. Enquanto nós julgamos, nós... agora eu compreendo por que, que a minha mãe agia dessa maneira, por que, que o meu pai tinha tal comportamento. A gente sai, a gente completamente se desconecta do julgamento, e isso faz toda a diferença.
a gente entra num lugar de pequenos perante esses pais, mesmo que nós tenhamos 40, 50, 60 anos, não importa, como pais, nós sempre seremos os menores. E nesse lugar de menores, olhar para esses pais, dando um lugar no nosso coração, começa o fluxo da vida a se harmonizar e aí a prosperidade vem, né? Em todos os aspectos. Sim. Tu falou que a energia da mãe, me corrige se eu tô certo, se eu peguei aqui a resposta. A energia da mãe é o sucesso e o servir, né? Isso, né? E a questão da nutrição, né? Do Nutrição. cuidado, da autoestima, do aprender a gente se cuidar, a cuidar a si mesmo, é a mãe que faz isso. A mãe sustenta, a mãe nutre. Então, essa energia vem da função da mãe. Isso. E agora, em relação ao pai, como que o pai pode influenciar na nossa prosperidade? Qual é a energia que ele traz para nós? É diferente da O mãe, pai igual? é diferente. A partir da visão sistêmica, nós temos duas funções muito distintas, que é a função da mãe e a função do pai, né? Então, são funções bem diferentes. E a gente olha para o pai com os olhos, né? A criança começa a olhar para o pai com os olhos da mãe. A mãe, ela precisa dar essa permissão para a criança ver o pai. Porque no início da vida, por uma questão de sustentação mesmo, que a criança fica muito mais em simbiose conectada com a energia da mãe. E muitas vezes a mãe tem uma dificuldade muito grande de liberar a criança para ver o pai, né? Então, o pai tem uma outra função. A função do pai é apresentar o filho para o mundo. O pai leva para o mundo. Então, através do pai, nós desenvolvemos a nossa autoconfiança, que a gente vai dar conta, né? A gente aprende a tratar a nossa questão da nossa liberdade, de fazermos as nossas escolhas, de sair daquele ninho quentinho e nutridor da mãe e ir para a vida. No início, com as outras pessoas da família, depois na escola, com o grupo, né, de colegas, de professores. Aí se vai se crescendo, vai se relacionando, daqui a pouco se está num campo mais a nível profissional. Tudo isso vai sendo desempenhado de acordo com os vínculos e as conexões que nós fizemos com o nosso pai. Então, observa bem como a função do pai é diferente da função da mãe. A função da mãe é trazer para perto, é acolher. A função do pai é dar aquele impulso para o filho construir a autoconfiança dele e realmente ir para a vida e ter sucesso e prosperidade e se encontrar profissionalmente bem realizado. Isso tudo vem da função do pai. Uhum. E tá, agora a gente tá falando dos pais, né? Mas assim, se os pais já faleceram, né? Vamos dizer um exemplo, a pessoa tem um Uhum. problema com os pais. A gente até não tinha isso da pauta, mas tu falando assim me veio essa pergunta. Eles não estão mais aqui. Como que a pessoa pode harmonizar essa energia, se ela ainda tem questões, porque ela não consegue mais falar com o pai ou com a mãe, porque eles já se foram, né? Então, como que ela poderia trabalhar isso para harmonizar isso na vida dela? Aí a gente, dentro da constelação, né, a gente trabalha essas três ordens do amor. Independente se essas pessoas estão vivas ou já estão numa outra dimensão, né? Não importa, porque quando a gente faz esse movimento, a gente chama esse movimento movimento da alma. O movimento de reconciliar, o movimento de incluir, o movimento de mudar o olhar, de organizar essas três ordens, aquelas que estão desorganizadas, que estão em desordem, e isso é um movimento muito maior do que a nível físico. Isso é um movimento do nosso coração, do nosso espírito, da nossa alma, e aí a gente tem essa intenção de olhar para aquilo que precisa ser visto e de se integrar a esse movimento, ele acontece por ressonância, né? Porque cada vez que se faz uma constelação, a gente trabalha um campo de informações pessoais e coletivas também, e é como se a gente pega uma pedrinha, a gente joga essa pedrinha na água,
não forma aquelas ondinhas em todas as direções, né? Isso é o que a gente chama da ressonância do assunto, do tema que a gente está trabalhando. Essa ressonância, ela acontece tanto para as gerações passadas, para os nossos ancestrais, encarnados ou desencarnados, tanto quanto para os nossos descendentes, nascidos ou não. Então, a ressonância, ela trabalha a nível da alma. Então, não importa se a pessoa não está mais aqui, da mesma forma ela vai receber esse favorecimento de estar trabalhando isso naquela informação que estava emaranhada. Então, é lindo isso. Com certeza. E bem isso que tu falou, né, Cris? A constelação trabalha muito bem isso. Eu gosto muito de indicar a constelação quando chega naquele ponto que a gente está trabalhando a questão dos pais, honrar o pai e a mãe, e a gente percebe, eu percebo que a pessoa está com uma certa dificuldade de enxergar as coisas boas desses pais, de enxergar algo que possa agregar para ela, que possa fazer sentido. E é nesse momento que eu indico a constelação para o consultante. Tem alguns que eu já consigo trabalhar ali com as práticas que eu já atuo, mas tem outras pessoas que às vezes necessitam ter uma visão, porque ali no campo parece como se tu estivesse vendo um filme, né, Cris? Então a pessoa consegue visualizar É, melhor. E isso ajuda muito no processo. Então, por isso que eu reforço dizer, todas as terapias, elas vêm para agregar, né? E assim, o terapeuta, né, Cris, ele tem que ter essa consciência também de verificar quando é algo que ele pode ajudar o seu consultante até indicar outro profissional. Por isso que eu gosto de fazer essa parceria com terapeutas e que eu conheço, que nem a Cris, eu já constelei com a Cris, né, Cris? Fui constelada, vamos dizer assim, né? Então, eu sei do trabalho dela, que é um trabalho sério. Então, sempre quando tem alguém para indicar, eu indico a Cris ou a Jussara, né? A Jussara também faz também, junto com a Cris, né? Em parceria. Então, assim, porque a e gente já ajuda conhece. aqui com a gente na live. Ela tá aí. Ai, oi, Jussara, querida. Tá, Então, assim, tá é aqui tão com a bom quando gente. a gente... Isso é tão bom quando a gente tem essas referências positivas que a gente pode indicar o nosso consultante para que ele seja bem assistido, né? Não que os outros terapeutas não sejam bons, mas eu não conheço outros, né? Eu conheço a Cris e a Jussara, então eu sempre indico o trabalho delas, que eu sei que é um trabalho sério, um trabalho responsável, que vocês pegam na mão da pessoa, vocês auxiliam, e aí a gente vai lá e complementa, né? Quando é um caso, né, da pessoa necessitar ter um trabalho mais aprofundado e mais, não digo aprofundado, porque lá já é profunda a terapia em si, né? Mas eu digo assim, auxiliar ela para que ela consiga dar conta das coisas que estão vindo para ela, que foram reveladas, né? E essa questão da seriedade é algo que a gente também considera muito, né? Então, assim, realmente a gente, quando indica um terapeuta, é importante que a gente conheça o trabalho dele e que realmente a gente sirva como uma referência. Se eu fosse fazer, né, eu faria com a pessoa tal. Então, a gente também, Jussara e eu, a gente segue essa mesma dinâmica. Com certeza. E eu te pergunto, Cris, como que é o caso das pessoas que foram adotadas? Algumas até não chegaram a conhecer os seus pais, né? Não importa o Uhum. motivo, né? Não é esse o fator principal. Mas ela é adotada, então ela tem os pais adotivos. De quem que vai vir essa força da mãe, do pai? Vai vir dos biológicos ou dos adotivos? Como que funciona essa dinâmica? Essa é uma questão bem delicada, né? A gente, quando trata com questões de filhos adotivos, assim, a gente vê muitas desordens dentro dessas leis sistêmicas, muitas vezes até por falta de informação, né? Não é por mal, mas por falta de informação, as pessoas não sabem muito bem como conduzir isso a os pais biológicos, os pais adotivos, né? Mas a visão sistêmica olha que essa força, ela vem dos pais biológicos, né? E eles não podem ser excluídos, ser rejeitados. É como tu falou no início da live, a gente não é que a gente tenha que trazer para dentro da nossa casa, né? Mas a gente precisa trazer para dentro do nosso coração. Isso sim, dar um lugar. Então, em famílias onde existem filhos adotivos, é importante
que sempre se olhe para o direito de pertencimento que esses pais biológicos têm. Eles têm um direito de pertencimento em um lugar que é só deles, né? Que faz parte daquele sistema, não importa os motivos pelos quais essas crianças foram adotadas, mas os pais biológicos precisam receber esse direito de pertencer. Lá na alma desse filho que é adotado, mesmo que ele não tenha conhecido, o que na maioria das vezes acontece os seus pais biológicos, ele sentir que esses pais têm um lugar faz toda a diferença. Ele se conecta com a força que vem desse lugar. E claro que a força dos pais adotivos ela é importante também, mas a força da vida veio da onde? Veio de quem deu a vida. Não importa o que tenha acontecido, que realidade que se tenha vivido naquela situação para se colocar um filho para ser adotado, né? Geralmente são destinos muito difíceis, mas dar um lugar para esses pais biológicos no coração daquele sistema novo que acolheu essa criança. Isso é fundamental. Essa criança depois vai se conectando à força que vem da alma desse pai biológico e dessa mãe biológica e vai crescendo, sem emaranhamentos, né, com essa questão. E quando a gente honra os pais e agradece a vida que eles nos deram, nós estamos honrando a nós mesmos, né, Cris? A gente é 50% da mãe e 50% do pai. A gente necessita dos dois para ser gerados, né? E aí, quando a gente renega eles, nós estamos renegando a nós mesmos. Faz sentido isso? Claro que sim, porque cada vez que a gente olha para a gente, né? E a gente sabe que aqui nesse corpo, 50% das células são do DNA da minha mãe, 50% do DNA do pai, e eu tomo a força que isso representa, porque eles e os que vieram antes deles fizeram uma longa caminhada para que nós pudéssemos estar aqui. E isso traz uma força que muitas vezes a gente não sabe nem explicar o que é, né? Essa força que nos movimenta para o mais. Esse movimento a gente vai estar honrando esses ancestrais. É como se a gente dissesse, eu tomo essa força que vem de vocês e eu vou fazer algo de bom com isso. Eu vou fazer muitas coisas boas com isso que eu recebi de vocês, que está em mim, e tudo de bom que eu fizer, eu estarei honrando vocês. Nesse momento, o sistema, ele se engrandece, ele se eleva. E essa ressonância que nós falamos antes, ela reverbera por todo o campo. Então, olha, isso traz uma sensação tão grandiosa para quando a gente entra nesse lugar, nessa nossa função, olhando para o nosso pai, nossa mãe, tomando a força deles, que veio antes deles, dos avós, dos bisavós, de todos os ancestrais, e a gente consegue dedicar as coisas boas que a gente faz na vida, honrando e homenageando eles. Então, aí a gente se honra também, né? Aí a gente constrói a nossa honra, a nossa dignidade, a nossa capacidade de recompensar aquilo que nós recebemos de alguma maneira. Com certeza. Cris, surgiu uma outra pergunta aqui, mas eu sei que tu é expert no assunto e tu vai dar conta. Naquele caso dos pais separados, e como tu falou, né? A gente tem que honrar tanto o pai como a mãe. E a gente vê que é muito comum, né? A mulher muitas vezes abraçar esse papel de pai também. E ela ter que dar conta de muitas coisas sozinha com o seu filho, geralmente quando é pequeno, né? Principalmente, né? Então, a gente sabe os desafios que essa mulher enfrenta para poder criar esse filho na melhor forma possível, com mais dignidade. E aí, quando acontece da mãe, ela já está fragilizada, né? Às vezes ela teve um relacionamento complicado e o marido abandonou ela, né? Vamos dizer assim. E ela tem esse olhar para o pai negativo, né? O pai do seu filho, porque ele é isso, porque ele é aquilo, e às vezes ela expressa isso para a criança. Ou às vezes até inconsciente, ela pensa isso e a criança. A gente sabe, né? Tudo é energia, né? É o pensamento. Então, às vezes a criança até capta isso também. Eles têm uma sensibilidade mais aguçada. Como lidar com isso quando o pai é um pai ausente,
Um pai que, tanto a mãe, o pai, no caso, estou falando do exemplo do pai, porque é o mais comum, né? Mas também tem o contrário. Às vezes o pai assume o papel de mãe e pai, né? Mas nesse caso, assim, do pai, como que a mãe pode lidar com isso, para que a criança não se prejudique com essa dinâmica? Porque é uma dinâmica pesada. É como se a mãe estivesse dizendo pro filho assim, a tua metade não presta, a outra presta. Exatamente. É uma realidade muito presente, né? A gente vê muitas famílias vivendo essa realidade, onde um dos pais está ausente, né? E normalmente a criança ela tem uma tendência de fazer uma parceria com o pai ou com a mãe. Normalmente a criança faz essa parceria com aquele que ela sente que é mais frágil na situação. Então ela faz a parceria como se ela dissesse: ah, deixa que eu vou dar conta do meu pai ou da minha mãe, né? Então eu firmo uma parceria ali nesse momento. E aí a mãe ou o pai que está nessa situação precisa ter muita maturidade e cuidado para não falar mal do outro, né? Porque aquela situação, conforme ela se mostrou para o companheiro ou a companheira, é uma situação de adulto. Mas como que eu vou transmitir isso para o meu filho, que vem desse homem, que vem dessa mulher, e eu vou começar a desqualificar esse homem, essa mulher? Qual é a dinâmica que essa criança vai entrar e o que isso vai prejudicar essa criança? Então, esse é o ponto que, dentro da visão sistêmica, nós precisamos ter mais cuidado, sempre nos casos de separação. Aquilo que é do casal, como tu falou antes, do pai e da mãe, né? A gente deixa aquilo com o casal. Como esse homem é para essa mulher como companheiro e vice-versa, não pode se misturar na questão da função pai e da função mãe. Mesmo que o pai seja, tu usou o exemplo do pai, né? Vamos por essa linha, um pai mais ausente, um pai que não é presente, um pai que não convive tanto, isso não dá o direito da mãe de desqualificar esse pai, certo? Então, isso a gente precisa ter muito cuidado, porque isso pode começar a gerar alguns emaranhamentos na dinâmica da criança, que posteriormente prejudica, inclusive, no campo dos relacionamentos afetivos e amorosos depois, quando ela for adulta. Porque se uma menina, por exemplo, né? Se uma menina ou os pais se separaram e essa menina ouve a mãe falar muito mal do pai, ela vai construindo uma imagem interna masculina do homem dentro dela e daqui a pouco ela vai ser uma adulta que não vai conseguir se relacionar com os homens porque daqui a pouco ela cresceu ouvindo a mãe falar que homem não presta, que não dá para confiar nos homens, que olha o que o teu pai fez comigo. Então, olha como isso emaranha, né? E ela fica lá emaranhada na dor da criança dela, olha só, na dor da criança dela, emaranhada com a mãe, e não consegue se desemaranhar disso e ter um olhar diferente para o masculino quando adulta. E a mesma coisa acontece com os meninos, né? Os meninos lá, quando ficam muito na esfera do pai, por exemplo, eles não conseguem, quando adultos, se relacionar com as mulheres. Por quê? Porque eles viveram na esfera só do pai e olharam sempre com um olhar desqualificado para as mulheres. Transmite isso para quem? Para uma futura companheira, né? E aí, só aproveitando, isso é muito sério, e só aproveitando isso e trazendo para a questão da prosperidade, né? Muitas vezes a questão da prosperidade está com a criança interna mal resolvida, né, dentro do adulto. Todos nós temos uma criança interior que teve as suas experiências lá desde o momento da concepção, do nascimento, da infância, que foi organizando estruturas emocionais dentro dela, e algumas bem resolvidas, outras não tão bem resolvidas. E quando ela olha para a prosperidade, ela sempre fica a criança esperando que alguém venha trazer algo que ela precisa, que alguém faça por ela. Então, quem trabalha, quem vai para o campo profissional, por exemplo, não é a criança, é o adulto. Mas se a criança ainda está num movimento, num mecanismo de muita dor, esse adulto provavelmente ele não vai conseguir ir
o trabalho, para o campo profissional, para a realização, para a estabilidade financeira. E aí o que acontece? A gente precisa ir lá trabalhar a criança interior com a constelação, para curar essa criança e para esse adulto sentir que ele não pode terceirizar e depender de outra pessoa para se realizar. Sim. E acontece também umas dinâmicas doentias, né? Às vezes a menina, vamos dar um exemplo, ela tinha um pai que era ausente, que a mãe falava mal, aquela coisa toda, porque a mãe fazia isso inconsciente, às vezes nem sabe por que tá fazendo isso, não é por mal que a mãe faz isso, por ela não desconhecer, achar que isso é o certo e falar. E a filha criar aquela imagem negativa do pai e ela começar a buscar nos relacionamentos que tu tá falando, alguém para suprir isso que ela não teve na infância. E como ela tá vibrando naquela energia negativa de que homem não presta, isso, o que ela vai atrair para ela? Pessoas parecidas com a postura que o pai tinha com a mãe. Talvez o pai nem era tão assim como a mãe falava, porque geralmente a gente tem a tendência de aumentar a questão em si, a situação que a gente está passando para as outras pessoas, porque a gente quer dar ênfase naquilo. E talvez ela crie aquela imagem negativa e ela acaba atraindo esse tipo de pessoa para ela, né? Ela criou essa imagem, então é isso que ela foca. Tem uma pergunta aqui, a Carla. Ela pergunta: e os meninos que ouvem da mãe que o pai não foi um bom marido? Como é que funciona isso? Os meninos que ouvem da mãe que o pai não foi um bom marido. Eles terão também bastante dificuldade nesse aspecto dos relacionamentos afetivos. Eles começam relacionamentos e esses relacionamentos perdem a energia de uma hora para outra, sem que tenha acontecido alguma coisa. Eles vão trocando de parceiras, né? Muitas e muitas vezes. Por quê? Porque houve a questão da não confiança. Então, esses meninos, quando adultos, eles vão se tornar parceiros onde eles se colocam no lugar que as mulheres não podem confiar neles. Né? E aí eles não conseguem sustentar os relacionamentos, eles não se sentem maduros o suficientes para sustentar o relacionamento, porque eles ficaram com o lado masculino deles ferido por aquilo que a mãe então ficou repetindo do pai, como meninos, né? Tem esse espelho do masculino com o pai, essa conexão, e esses meninos, eles não se sentirão à altura de ter um relacionamento adulto. Eles ficam naqueles relacionamentos de adolescente, na grande maioria das vezes. Aí, quando a mulher cobra algo a mais, já estamos namorando há um tempo X, vamos morar juntos, vamos pensar em nos unir de alguma maneira, geralmente esses homens são aqueles que correm, que não querem assumir o compromisso, tá? Por uma dinâmica geralmente assim. Dentro de constelação familiar, a gente não tem como fazer muitas afirmações sem antes colocar um campo para ver isso, né? A gente fica trabalhando dentro das hipóteses, são hipóteses, possibilidades para essas dinâmicas, mas de fato, só quando a gente traz para a constelação, a gente consegue realmente afirmar, né? Então, assim, mais ou menos constelação, a gente não tem como fazer muitas afirmações, uma receita. É isso que está acontecendo. Mas, normalmente, é algo dentro dessa dinâmica. Uma vez eu atendi uma consultante que ela tinha problemas com o ex-marido, né? E ele tinha uma personalidade até parecia psicopatia, algumas questões bem complicadas. E ela mesma, não sei se ela pesquisou isso e tal, e eu perguntei como é que ela falava isso pro filho, né? E ela disse que nunca falou mal do pai, sempre falou que ele era uma pessoa querida, mesmo que não era, mas ela, porque ela entendia que não adiantava ela alimentar no filho aquele ressentimento que ela tinha dele, porque aquilo já fazia mal para ela, ela não queria que o filho também sentisse. Ela tinha uma consciência em relação a isso. Então, isso a gente pode, a mãe ou o pai que estiver passando por isso, teve uma companheira ou teve um companheiro de difícil relacionamento, de ele adotar de falar só as coisas boas desse pai ou dessa mãe, ou evitar de falar mal, por exemplo? Pelo menos, não falar mal, né? E aí, dentro da visão sistêmica na área jurídica, né, dentro dessa parte da vara de família, que tem crescido muito,
com os trabalhos dentro da vara de família, com a constelação familiar. Inclusive, a gente pergunta assim, né? Com quem vai ficar com a guarda, por exemplo, dos filhos, né? Então, a gente sempre orienta que fique aquele que tem mais condições de equilíbrio, de maturidade, para não falar mal do outro, né? Então, assim, aquele que mais consegue conduzir essa separação e ficar com os filhos e preservar os filhos dos comentários, dos julgamentos, da dinâmica que acontece entre homem e mulher naquele relacionamento, aquele que consegue falar menos mal sobre o outro, esse é o mais indicado que fique com a guarda das crianças, porque geralmente, no momento, no campo da dor daquele homem e daquela mulher, extravasa isso e acaba passando isso para os filhos, né? Infelizmente, essa é a grande realidade que a gente vive, né? É Nas isso. escolas, né, Ana? Tu como professora, eu também fui 18 anos prof, né? Na escola, a gente vê muito isso, né? O quanto as crianças sofrem por esses comentários de pais que não conseguem conduzir muito bem a separação e que acabam descontando na criança aquilo que ficou de ressentimento, de mágoa e que até jogam e manipulam as crianças com isso, né? Então, É, esse é um olhar, assim, bem é, inovador, né? Aquele que tem mais equilíbrio para conduzir essa situação sem falar mal do outro é o mais indicado a ficar com a guarda das crianças. isso é verdade, que a gente presencia muito isso. E ainda mais quando o pai tem uma outra companheira. E a mãe, às vezes, ela até pode ter motivos para falar, mas ela acaba falando mal dessa companheira do pai, a criança acaba se envolvendo emocionalmente, daí quando vai visitar o pai, tem conflitos com essa companheira, porque tudo é energia, né, Cris? Então, se a criança já vai com o pé atrás, já vai achando que vai ser maltratada pela madrasta, ela já tá atraindo inconscientemente isso para ela, né? E essa madrasta, se ela não for uma pessoa bem resolvida, conse consequentemente ela vai entrar nessa energia e vai fazer aquilo que o campo ali tá pedindo, vamos dizer assim. Nem sempre que o campo tá pedindo é o positivo, né? Porque Sim. o campo é energia das pessoas ali, né? Conforme a energia delas, ele vai se movimentando, né? E essa questão da boadrasta, né, que eu gosto de dizer, não a madrasta, a boadrasta, é importante que ela compreenda que essa criança, ela tem prioridade, né? Ela chegou antes nesse sistema e que aquela mulher que o companheiro se separou, que teve uma história com ela também faz parte do sistema, porque o que a gente vê muitas vezes, não, agora eu sou a namorada, eu sou a esposa e aquilo que aconteceu antes tem que ser excluído da história. Não recebe um lugar. Com certeza vai desgastar muito esse relacionamento. Ó, nós estamos entrando aí num assunto, né, que era para ser a prosperidade, agora a gente já está no... Isso fica para uma outra live. Com certeza. Não, é que vem uma coisa puxa a outra, né, Cris? Mas não deixa de ser Exato. prosperidade, porque quando a gente tem conflito nos nossos relacionamentos, a gente não consegue focar no que é importante, que é o quê? Trabalhar a nossa energia, trabalhar a nossa prosperidade, equilibrar todas as áreas da nossa vida. Como tu falaste antes, não é só questão do dinheiro, é questão da minha. Se eu fico brigando com as pessoas, eu não procuro entender elas, não procuro aceitar elas como elas são, não o que elas fazem, mas aceitar elas como elas são, eu vou estar criando problemas Dar para um mim, até lugar. para Uhum. minha saúde, É. para tudo. Então, eu sou muito assim, eu creio que tudo é prosperidade. Quando a gente começa a trabalhar, nós estamos trabalhando a nossa prosperidade. Mesmo que tu não queira dizer que tu está trabalhando com prosperidade, tu está, porque tu está buscando equilíbrio. E que prosperidade é equilíbrio de todas das áreas, né? Não deixa de É ser, né? equilíbrio justamente daquilo que a gente produz, né? E do que a gente colhe. Esse movimento entre o produzir e o colher, ele tem um fluxo. São dois agentes que dependem do equilíbrio nisso. E aí, como tu falou, a questão dos relacionamentos fala sobre prosperidade também. E nós É, precisamos aprender a dar um lugar para todos que pertencem, para todos que fazem parte. Só assim a gente vai conseguir se desenvolver em outros aspectos
que necessitam ser bem-sucedidos para que a gente tenha uma plenitude, né? Com certeza. E a gente, né, no meu caso, atuo com práticas que podem ajudar as pessoas nesse sentido, se elas estão percebendo que estão tendo dificuldade em alguma área da sua vida, a gente pode entrar em contato comigo, a gente pode fazer um trabalho personalizado, de olhar para essas questões, ver o que pode ser feito, quais as reflexões que a gente pode fazer juntos, quais as práticas que a gente pode fazer junto para melhorar isso, né? E eu, como terapeuta integrativa, né, eu atuo com várias práticas aí para ajudar o consultante quando ele chega, para que ele possa ser ajudado. E claro, quem sentir também, não quiser expandir esse conhecimento, pode me acompanhar aqui nas redes sociais. Eu estou sempre postando material sobre prosperidade, sobre esses assuntos. Geralmente é o que as pessoas estão me pedindo, eu vou postando, né? E aquelas pessoas que ainda não podem fazer um atendimento personalizado, me acompanha aqui no meu canal, tem no minha bio ali, é só acessar meu canal do YouTube, acompanha aqui as postagens no meu Instagram. Pode acompanhar também a Cris, que eu vou deixar embaixo ali o Instagram dela, né? Para acompanhar o material dela, que é muito rico. A atriz faz lives também, né? Sobre o assunto relacionado à constelação. Então não tem desculpa de não se buscar se conhecer, se melhorar. Se não tem como fazer personalizado agora, pode fazer gratuito, né, Cris? E eu gostaria de te É isso pedir mesmo. isso, eu gostaria de te pedir uma mensagem para esse momento e falar um Uhum. pouquinho aí, se alguém mais sentir o chamado daqui a pouco de buscar a constelação como algo para agregar na sua vida, para ajudar na sua vida, como que pode fazer? Uma pessoa colocou aqui que somos prósperos quando conseguimos manter um equilíbrio entre Todas essas as áreas. áreas. É isso mesmo, né? É, a gente realmente pode se considerar próspero quando a gente vê essa energia fluir, porque a energia da prosperidade é uma energia que quer circulação, né? Ela não é uma energia que quer ficar estagnada, bloqueada. Ela é uma energia que circula e circula dentro das 3 ordens do amor, né? Dessas leis sistêmicas que regem todos os relacionamentos, e a gente sabe que tudo que nos move é a partir das relações humanas, e que essas relações humanas precisam estar em ordem dentro dessas leis sistêmicas. Então, assim, eu vou agradecendo a participação nessa live, ao convite da Ana Paula. Vou agradecendo a participação das pessoas que estão aqui conosco e daquelas que vão assistir a live também. Envie essa live, aproveite, compartilha, né? É um assunto de interesse de todas as pessoas. Quem não busca ser próspero e bem-sucedido, né? E liberar os emaranhamentos e todas as questões que podem ainda estar bloqueando os caminhos de prosperidade. E quem quiser me seguir e acompanhar, né, o meu Instagram, @floresdemariá, e a Jussara, que está aqui conosco, e eu temos, assim, uma alegria muito grande em receber vocês também no @Instituto Divina Alma, onde nós disponibilizamos de cursos, de workshops, de diversas ferramentas de autoconhecimento, de desenvolvimento humano, e a gente está aceitando ainda até o final do mês inscrições para a nossa formação em constelação sistêmica. Já teve início o módulo 1, mas a gente já está organizando para recuperar esse módulo, então final do mês a gente ainda está recebendo as inscrições, né? Para essa formação que é uma grande oportunidade de transformação, não só para quem, eu quero ser um constelador, mas para quem busca se conhecer. É autoconhecimento puro, em primeiro lugar. E a visão sistêmica sempre nos traz, assim, uma grande capacidade de nós olharmos um pouquinho além dos limites que a gente consegue olhar. Olharmos para aquilo que está no inconsciente, para aquilo que está no nosso sistema, e nos liberarmos também para podermos fazer um pouquinho diferente do que foi feito até aqui, né? A Jussara colocando aí o endereço do nosso instituto no Instagram. É Divina E a gente, Alma, então, né? Divina Alma. Ah, ela botou com N. É Instituto alma, Divina tá, Alma. pessoal? Tá, corrijam ali.
Instituto Divina Alma. A gente tem lives toda terça-feira à noite, que a gente chama de conversas sistêmicas, onde, como a Ana Paula colocou, é uma maneira gratuita de estar acompanhando, né, e conhecendo um pouquinho a respeito desse universo das constelações familiares. Então, quero só colocar gratidão, né, por essa oportunidade e que nós possamos nos encontrar muitas vezes mais aqui para estar compartilhando os nossos saberes, né, Ana? Com certeza, vamos sim. Agora, já que tu abriu essa brecha aí, vou te convidar de novo, sim. Com certeza, foi Ah, com muito bom. certeza, pode contar comigo, com o maior prazer. Isso, até eu acho que eu vou convidar, acho não, vou convidar a Jussara também, vou falar com ela, ver se ela vai querer fazer Isso, comigo, pra gente com fazer essa certeza, ó, já parceria. botou palminhas aí, ó. Mas isso é prosperidade, né, Cris? A gente tem que se aliar, né? A gente não é concorrente, a gente é aliada. Claro que sim. É Porque verdade. a gente tem que pensar assim, ó, às vezes a pessoa vai se afinizar contigo e ela vai se trabalhar ótimo, ou ela vai se afinizar comigo, ela vai se trabalhar ótimo também. É isso que a gente tem que pensar. Isso é prosperidade. A gente se unir para ajudar a si e ajudar as pessoas, principalmente, né, as que estão buscando ajuda. Então, assim, eu indico assim, eu não fico preocupada se eu vou indicar a Cris, ou a Jussara, ou a Zuleika, e dizer, meu Deus, eu vou estar dando meus consultantes. Não, não vou, não sou ninguém me pertence. Cada um vai para onde quiser, né? Mas se eu sinto que é algo que pode ajudar a pessoa, por que não indicar, né? Porque daqui a pouco a pessoa Claro ela que está sim. buscando algo que talvez naquele momento para ela a constelação seria algo que poderia ajudar mais ainda ela ou até mesmo acelerar um pouco mais, talvez ela queira mais resultados, né? Porque na terapia a gente, claro, a gente faz o nosso melhor e tal, mas como eu sou muito simpatizante da constelação, eu vejo que ela mostra com muita clareza as coisas e eu acho muito legal essa dinâmica, porque a gente está aqui para se ajudar, para se melhorar, para crescer, né? E eu quero mais uma vez te agradecer pela essa oportunidade. Eu sei que tu tá sempre, teu horário é bem, né? Tem bastante consultantes, tem muitas dinâmicas que tu faz, né, Cris? E eu quero muito agradecer por tu ter abrido esse espaço aí pra gente conversar com essa gente linda que veio aqui, que vai assistir com a gente. Gratidão mais uma vez e vamos firmar essa parceria de a gente estar trazendo esses assuntos para as pessoas poderem refletir e agregar aquilo para elas, o que for importante para elas. Gratidão também, só agradecer pela oportunidade, pela confiança de estar compartilhando esse assunto e até logo mais, né? Que a gente possa se reencontrar em breve aqui. Com certeza. Beijão para todos, beijão para ti, Cris. Um forte abraço. Beijo, Tchau, outro, tchau. uma boa semana. Pra ti Tchau. também. Tchau, tchau.